Espírito e verdade. Mas voltando a nossa atenção sobre o pecado, temos visto que a humanidade vive uma verdadeira mentira, uma verdadeira saga espiritual, no qual o diabo ilude, engana a mente das pessoas em relação à salvação, em relação ao reino de Deus, dizendo que as pessoas são salvas do jeito que estão, quando a cada momento, a cada dia, a humanidade vai de mal a pior, caminhando a uma iminente destruição eterna. Não é por acaso que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 4, chegou a dizer as seguintes palavras. João 8:4. Disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então nós começamos a ver que essa questão da decadência do ser humano, do gênero humano, vem desde o princípio da criação, e a Bíblia diz que, cumprindo-se a plenitude do tempo, o alto dos tempos, Jesus veio e fez toda aquela preparação, a liberação, deixando tudo possível ao homem a de entrar no reino de Deus. De certa forma, se eu fosse remanescente naquela época, eu pensaria que a questão da moral, do caráter humano havia sido resolvida ali, mas foram se passando os anos e o homem continuou na decadência. E para aliviar essa pressão, para aliviar essa cobrança, já que o homem não quis negócio com o sacrifício de Cristo, não quis negócio com Deus, simplesmente o compromisso do pecador, do homem natural, é com ele mesmo. Inventou uma coisa, uma palavra bonita, que, embora tenha cunho teológico, cunho bíblico, parece que resolve a situação, mas não resolve nada. É a questão da religião. E de que adianta o homem fazer parte de uma religião, muitas vezes a mesma se dizendo cristã, e continuar na prática delituosa do pecado, na depravação moral, na depravação espiritual, nessa decadência que temos visto a humanidade enfrentar a cada dia, a cada momento. E sempre falo que dioturnamente. Por que dioturnamente? Porque aqui no Brasil é dia, em outra parte do mundo é noite, e vice-versa. Nós temos visto surgir novas religiões que professam a Deus, que professam o cristianismo. A coisa vem desde o princípio, quando chega ali o período que falei há pouco, a plenitude do tempo. Se levantou o apogeu, a igreja cristã começou a crescer. E, a partir daí, o diabo, vendo essa ascensão espiritual, ele tratou logo de se envolver, de criar algo chamado religião cristã. Isso eu falo com aquele cristão que muitas vezes anda com a Bíblia, diz glória a vós, Senhor, exaltado seja o nome do Senhor Deus, mas continua na bebedeira, na prostituição, na idolatria, na bruxaria, na roubalheira, na política administrativa mundial, e dizem ser servos de Deus. São escravos do pecado. E o pior de todos os escravos, aquele que tem consciência que é preso, mas persiste, prevarica, insiste em investir em algo que não leva a nada. Nunca descobriram a salvação em Cristo, nunca descobriram a liberdade em Cristo Jesus. Tem um pensamento que diz o seguinte:
A gaiola é boa, a gaiola do pássaro é boa, até que se descobre quão é bom, quão é agradável voar. Eu digo muitas vezes, os pássaros que nascem ali no cativeiro, passam muito tempo, comida, água fresca, naquele comodismo, ele acha aquilo bom, mas no dia que ele descobre a liberdade de voar, ele não quer voltar mais para o cativeiro. Da mesma sorte, isso eu vou comparar agora com muitas igrejas, que parece ser boa, aquela religião, aquela tradição que vem do Pai. Alguns evangélicos estão nesse contexto também, porque não é toda igreja que se diz evangélica que é evangélica, não. O que mais nós vemos por aí são bodegas espirituais, curtumes, cortiço de abelha mesmo, escuro, fedido, dizendo ser de Deus, que não são. Então muitas igrejas, falsas religiões, parecem ser boa, mas no momento em que aquela pessoa, aquele pseudo, aquele falso cristão, começa a voar em direção a Deus, tem um encontro com Cristo, a coisa é totalmente diferente, e cai agora as garras do Satanás, as algemas, as correntes, porque há liberdade. Há uma verdadeira comunhão com Deus. Então, a própria palavra diz que nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Aí de ontem mesmo eu vi esse quadro, a gente conversa com um, conversa com o outro, no campo missionário, e as pessoas, tudo que fala de Deus é bom. Tudo que fala de Deus é de Deus. Quando a coisa não é assim, não. Eu tenho certeza que se eu conversasse com uma mulher de prostituição, uma mulher que não quer nada com Deus, eu vou dizer o gênero, não é, para não ser desagradável, uma mulher que anda em vício sexual, eu começasse a falar de Deus, ela ia falar de Deus também. Por quê? Porque o nome de Deus exalta a alegria. Mas aquilo seria algo bom mediante a prostituição? Da mesma sorte, se eu fosse nos mais baixos níveis espirituais, diante daqueles espíritos primitivos que obedecem o ocultismo, aqueles cultos pagão africano que se moldam as imagens satânicas, que se moldam, que se dobram diante os Exus da vida. Lá fala-se de Deus, eu digo isso com conhecimento de causa, convivência, porque esse é meu ministério, esse é meu campo missionário. Nunca se iluda pensando que sou pastor de púlpito de igreja, do domingo à noite, da quarta-feira, o povo crente, o povo bonito, cheiroso, com diálogo agradável. É muito bom a gente estar no meio desse povo, é muito bom. Mas pelo contrário, eu posso dizer isso, que eu vivo nas regiões mais áridas, das mais obscuras espirituais, aonde me encontro com traficantes, com prostitutas, com homens que têm vícios escandalosos diante da sociedade, diante de Deus. E eu trato a cada um daquelas criaturas, cada um com amor, com respeito, com seriedade. Eu vivo em setor de umbanda, de quimbanda, de espiritismo. E todas essas pessoas falam de Deus, mas estão acorrentadas pelo diabo. Aí ontem mesmo, eu estava num setor, numa região, onde predomina uma religião, onde o pessoal está ali falando de Deus, mas eu percebendo a infidelidade diante de Deus, a infidelidade diante das pessoas, dos esposos, das esposas. Então não é assim que funciona. Não é por dizer que é cristão, não é por receber um batismo. Muitas vezes não temos nem consciência daquele batismo, não sabemos nem o que é aquilo.
De forma alguma. Tem que haver uma consciência, tem que haver uma aceitação. Ninguém, quando vai a um casamento, pelo menos no contexto atual, vai sem saber quem é a noiva, sem saber quem é o noivo, certamente namora, e alguns até adianta o sinal. Não estou dizendo que isso é certo, mas tem muitos até, vocês sabem do que eu estou falando. Então já vai conhecendo o que quer, então ali vai tomado, vai ébrio de amor, consumido de paixão pelo seu cônjuge para ter para si. Com Deus tem que haver algo mais profundo. Nós temos que conhecer esse Deus. Nós temos que ter intimidade com esse Jesus Cristo. Não só da boca para fora. Não só num espiritualismo leviano, que é um espiritualismo leviano. Quase não sai a palavra. É aquelas pessoas que glorificam a Deus. E ao mesmo momento começa a glorificar homens, criaturas que passaram pela terra. Mortais, réis mortais, que muitas vezes tiveram alguma ato meritório e foram boas. Ninguém pode negar a bondade das pessoas também. Mas também não nos dá o direito de viver um amor leviano, um amor algemado pelo diabo, onde nós traímos Deus dizendo que amamos Ele sobre todas as coisas, e daqui a pouco nos curvamos diante de outro homem, diante de uma imagem, do ícone, e começamos a glorificar, sendo infiel a Deus. Por quê? Porque estamos presos nos grilhões de Satanás. Porque não descobrimos ainda o gozo de voar espiritualmente diante de Deus, de sentir a presença de Jesus Cristo em espírito de verdade. Motivo pelo qual os verdadeiros evangélicos só dão glória a Deus, só pede, só agradece a Jesus Cristo, respeita os demais irmãos bíblicos, respeita as demais celebridades bíblicas. Tem celebridades bíblicas também. Isaac, Jacó, Abraão foram homens célebres, mulheres célebres. Raquel, Ruth, essas mulheres da Bíblia tiveram a questão de merecimento dela e Deus e elas, mas a título de justificar de forma alguma. Então nós é que criamos esses paradigmas, esses conceitos humanos, essas imoralidades espirituais que não vai levar a nada a não ser a autodestruição eterna da nossa alma. Então é esse evangelho que eu tento repassar para vocês, aonde só existe um acordo bilateral ou unilateral, você e Deus, Deus em você, não tem lugar para ninguém, assim como dentro da conjugalidade matrimonial, esposo e mulher, mulher e esposo, com suas afinidades, com seus sonhos, com as suas fantasias, com Deus da mesma forma, com os sonhos, não com fantasias humanas, mas com espiritualidades, com louvores, com adoração. Porque uma margem expressa os sentimentos e os deleites humanos, e do outro lado nós temos a imagem dos sentimentos e os deleites espirituais. Porque somos humanos, temos que aproveitar e desvendar e viver a natureza humana, mas também somos seres espirituais, porque temos uma alma e um espírito, e temos que galgar, temos que aproveitar, temos que desfrutar e nos libertar diante de Deus em espírito e verdade. E Jesus disse no Evangelho de João 8,6: pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa salvação. E eu vou falar com toda a autoridade que a mim foi consentida, com toda a unção que veio sobre a minha cabeça, com todo o conhecimento que tive ali naquele seminário teológico. Não existe nenhuma criatura, não existe um anjo, um arcanjo, um serafins, um querubins, um alfaíns, aqueles anjos que assistem diante de Deus. Não existe nenhum dos 24 anciãos que assistem diante de Deus. Nenhuma criatura pela qual diga:
Se o Filho do Homem vos libertar, sereis livres. Esse mérito é de Jesus Cristo. E não adianta você querer ofuscar, querer mentir. Eu vou morrer. Eu vou chegar gritando em alto bom som: Jesus, autor e consumador da nossa salvação, o sangue de uma eterna aliança. Porque é isso que a Bíblia fala, é isso que a Bíblia explica. Mas correntes satânicas, teologias viciadas, preceito de homens, ensinamentos humanos para acorrentar o que nós mais vemos por aí. Ensinamentos de fulano que criou no século tal, no concílio tal, na reunião tal, no conclave tal, no congresso tal. Se junta entre uma nova ordem, uma nova ideia, tentando ultrajar, tentando usurpar o poder de Cristo. Somente os crentes fiéis, somente os cristãos fiéis a Jesus Cristo, que adoram Ele em espírito e verdade, sem colocar nenhuma mistura, esses vão ao céu. E quando eu falo sobre essas coisas, eu não quero mudar a sua vida. Não. Nunca tive esse objetivo, nunca tive esse propósito de mudar a sua vida. Mas quero que você mude através das suas próprias ações, através das suas atitudes, deixando a mentira, o pecado, deixando a fanfarrice espiritual. Nós percebemos que quando morre um crente, um cristão, não estou determinando nem falando de denominação, nome de ninguém, que seja A, que seja B, aqueles que se diz cristãos, são crentes em Jesus Cristo. Hoje, cristão é crente, se ele não quer em Cristo, vai crer em quem? Quando morre um cristão verdadeiro, a dor, o choro da família, isso é natural. Mas ninguém percebe, numa cerimônia fúnebre, numa cerimônia de despedida, os pastores ou os que fazem a liturgia querer botar no céu, encontrar uma forma humana, uma fórmula milagrosa de botar no céu, porque sabe que aquele foi recolhido ao trono de Deus, esperando o dia da redenção, o dia do arrebatamento da igreja. Meus amados, mas quando morre uma pessoa que não é cristã verdadeira, é desespero total, é tanta coisa que é impetrada, é tanta recomendação, é tanto deslize espiritual que a gente fica sem entender. Quando morre um crente, ali é a despedida. É normal no despedida chorar. Até uns filhos que vai para o Rio, um filho que vai para outra cidade, a gente chora, um irmão chora. Toda separação ela é dolorosa. Mas ali morre a história. Mas o mundo é tão inseguro, que fica fazendo ritual tantos dias, faz por 30, faz de um ano, faz de 5 anos, porque ainda não tem a convicção, porque a sua alma estremece diante da inquietude, diante da incerteza que tem dessa vida eterna. Por quê? Porque estão presas às algemas do pecado, porque são pessoas escravizadas pelo pecado, achando que tudo é natural, mas não é. Porque são mundanas, porque pensam que estão evoluindo. Quem faz a evolução é Cristo, porque os pecados sempre serão intercedidos por alguém. Aí a nossa Bíblia do Evangelho, na Epístola de João 2:1 diz: ó filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, tendes diante do Pai Jesus Cristo justo, o advogado.
Então vamos crescer espiritualmente, vamos evoluir, não nessa evolução do espiritismo, do karma, da reencarnação, porque Hebreus 9:27 diz que o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Não tem mais nada não, homem, Deus e o homem. Então a evolução, a ascensão, o crescimento espiritual é na vida. E as pessoas estão vivendo esse engano, essa mentira, achando que vai se justificar. Não tem coragem de clamar a Deus, sabe por quê? Não tem coragem de dizer, Jesus é intercessor, sabe por quê? Porque pecaram contra Cristo e tem medo, tem vergonha, tem um orgulho de não pedir perdão a Cristo. Aí vai falar com fulano, como políticozinho do interior. Na política, eu digo isso que eu trabalho o quê? Riachão, Massaranduba, Queimadas, outros dias tem mais Queimadas, Caldas Brandão, Ingá. Passa em todas essas comunidades. E quando alguém tem aquela briguinha ali no meio da política, aí chama o vereador, diz, fala ali com fulano, para mim, intercede por mim, e tá feita a paz. Não tem coragem, não tem moral para falar com a autoridade maior, aí manda o outro. Mas o reino de Deus não é política humana, o reino de Deus não é partido político para estar pedindo a um e a outro, não. É você e Cristo que tem que pedir perdão, que tem que se renovar, que tem que adorar o Espírito e verdade. Ficam mentindo, mudam de opinião, mudam de pensamentos, mudam de contexto, pedindo ao da doença, ao da cabeça, ao intercessor disso, daquilo. Quando nós só temos Jesus Cristo que não muda. Aí Malaquias no capítulo 3, versículo 6 anotou, quando Deus disse, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso faço de vós o filho de Jacó, e não serem consumidos. Ele se referia a um pessoal, um povo de Deus. As pessoas precisam entender, compreender que antes de tudo, no começo, na Gênesis, no capítulo 3:15, o proto-evangelho, o protótipo, a invenção, a experiência, a química, a física, o homem havia pecado e Deus disse, olha mulher, tu pisarás a cabeça da serpente e ela te ferirá no calcanhar, mas de ti nascerá um varão que pisará a cabeça da serpente. O varão é Jesus Cristo. Não existe dois varões, um varão aqui é um homem, né? No sentido da linguagem, varão homem, varoa mulher. Não diz que tem uma varoa, diz varões, 2 ou 3, não. De ti nascerá um varão que pisará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá no calcanhar, como Satanás feriu Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, mas ele é vitorioso. Ele disse, morte, morte, aonde está o teu aguilhão, aonde está a tua vitória? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então vamos deixar de brincadeirinha, vamos deixar de chocarrice espiritual, escárnio espiritual, duvidando de Deus, mentindo que tem isso, aquilo, vivendo em grilhões, em cadeias do pecado. A psicologia mostra que as pessoas vivem em função, em busca de uma liberdade. Isso é verdade. Quando é solteiro, tenta ter a liberdade da casa dos pais para casar. Quando se casa, tenta ter a liberdade do homem, a liberdade da mulher, a emancipação da mulher, os direitos do homem. Eu sou homem, eu posso, porque eu sou homem. Eu posso chegar tarde, eu posso andar com mulheres. A mulher, emancipação. Eu também posso, porque o homem pode, eu posso. Sempre
a humanidade viverá em busca de uma liberdade, diz a psicologia. Mas todas essas pessoas vivem escravizadas, especialmente no âmbito espiritual, e não estão percebendo. Mas hoje, nós estamos aqui mostrando a resolução, pregando a verdade, expondo o Evangelho, que Jesus Cristo é quem liberta. Vamos ler Bíblia, vamos ler Bíblia, Gálatas 5:1. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Observe, não existe nenhum versículo dizendo que outra pessoa nos liberta. A liberdade que Cristo nos libertou, não torne mais a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O que é o jugo da servidão? É esse sacrifício humano, essa repetição humana, tentando buscar resposta humana. Isso é escravidão. Porque o pecado, além de escravizar o homem, conduz à destituição, à separação eterna. Outra coisa que não podemos deixar de falar, dentro da escravidão, você estava dizendo, não, não sou escravo de forma alguma, eu creio em Cristo, mas sim, vamos fazer uma autoanálise, dizer alguns tipos de pecados. Às vezes é pecado escravo da prostituição, escravo da idolatria, da bebedeira, da jogatina, das brigas, das drogas, do perjúrio, do falso testemunho. Diz que ama a Deus, mas ama as coisas humanas. Jesus disse, Mateus 6:21. Pois, falamos a semana passada, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Se o seu tesouro é Cristo, o seu coração é de Cristo. Para terminar, temos muitas coisas aqui para falar, mas não vamos persistir, tem que ser uma palavra simples, dotada com autoridade, mostrando a verdade, mesmo a verdade dolorosa, mesmo a verdade que as pessoas muitas vezes não querem escutar, porque estão acostumadas com o que não presta. Se a gente disser para o fumante, olha, esse fumo vai te prejudicar, ele sabe que aquilo vai prejudicar, ele sabe que o cigarro vai levar ao câncer, a perca da saúde, mas eu não sou viciado não, na hora que eu quiser parar eu paro. Dói, nós respeitamos, estou dando só um exemplo. Na hora que a gente diz para um cachaceiro, para de beber, isso vai te levar à destruição. Eu paro, eu bebo socialmente, eu bebo quando quero, eu bebo porque para comemorar, para esquecer, para tomar um banho e etc. Mas Jesus Cristo é que liberta. João 8:32, disse Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Terminando Romanos 8:1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, que é morte. Então, meus amados, está dada a palavra, cadeias de pecado, algemas do diabo, está sendo quebrada nessa tarde. Eu creio porque a palavra de Deus nos dá essa autoridade. Mas sei também que nesse momento está havendo um rebuliço do inferno, um protesto, um burburinho, uma murmuração a respeito dessa palavra que está sendo anunciada com muito amor, profissionalismo e respeito. Em nenhum momento falei nome de religião, nome disso, daquilo. Falei somente que não existe ninguém no céu pelo qual devamos ser salvos a não ser Jesus Cristo.